Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1 e o versículo 18. Nós temos uma palavra de Deus para os irmãos aqui nessa tarde. Bom, enquanto os irmãos estão localizando o texto citado, eu gostaria aqui de verbalizar, materializar a minha gratidão a Deus por mais uma vez estarmos aqui nos Gideões. Eu vou continuar tendo o compromisso de todos os anos aqui falar o que Deus manda eu falar. Então não fique assim emburrado, bicudo. Não, vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu tenho um compromisso com Deus. E nós passamos um período de oração e Deus tem confirmado essa palavra. E eu vou consubstanciar-me na Bíblia. Eu não vou sair da Bíblia. Então se você apanhar um pouco nessa tarde, você vai apanhar com a palavra. A Bíblia Sagrada. Levante a mão aí. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Vamos lá para o texto citado. Neemias 1, verso 18. Todos já acharam? Então escute-me, por favor. Diz assim: então, eu disse 2, é 1,18. 2,18? Não, é 1,18, irmão. Não, mas eu quero ler em 1,18. Hein? É 2,18. Diz assim, escute: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para a peleja. Repita comigo: esforçaram as suas mãos para a peleja. Mais uma vez: esforçaram as suas mãos para a peleja. Eu quero dar um tema, a palavra dessa tarde: os inimigos da reconstrução. Repita comigo: os inimigos da reconstrução. Os que podem tomar o assento, façam isso em nome de Jesus Cristo. Meus amados, nós trazemos essa proposta nessa tarde, dentro dessa temática, e eu gostaria de consubstanciar-me um pouco na história de Neemias. 3 coisas me chamam a atenção na vida de Neemias. Olhe para mim, escute. 3 coisas me chamam a atenção na vida de Neemias. Primeiro, Neemias, o seu nome significa aquele que consola ou aquele que conforta. A segunda coisa que me chama a atenção na vida de Neemias é a sua ocupação. A Bíblia diz que ele era mordomo, e no original, essa palavra copeiro e mordomo, no original, não tem nada a ver com a pessoa que tão somente dá o copo ao rei, ou bebe o líquido antes de dar ao rei. A palavra mordomo no original
vem da expressão misvá, que significa conselho, ou seja, Neemias era uma espécie de conselheiro do rei, uma espécie de homem influente, um homem que estava sempre ao lado do rei. É bem verdade que ele tinha que beber antes do rei beber, ele tinha que comer antes do rei comer, isto é bem verdade. Mas não era apenas esta a função de Neemias, ele tinha uma função muito especial. Ele era um homem de confiança do rei, uma espécie de primeiro-ministro, um conselheiro, alguém que estava sempre ao lado do rei. A terceira coisa que me chama a atenção na vida de Neemias é a sua empatia. O dicionário Aurélio nos informa que empatia é sentir o que os outros estão sentindo. Neemias, ele nunca pisara em Jerusalém. Ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no cativeiro, ele teve uma educação ímpar, ele era um jovem, diz o original, rico, era um jovem bonito, era um jovem dedicado, mas ele nunca tinha pisado em Jerusalém. Jerusalém nunca conheceu Neemias, mas a Jerusalém sempre esteve no coração de Neemias. Sabe quantos quilômetros de distância lá de Suzã, da fortaleza que estava Neemias até Jerusalém? 1.500 quilômetros aproximadamente. Neemias, ele estava longe de Jerusalém, mas Jerusalém nunca esteve longe de Neemias. Ele sempre orava e estava atento às notícias e às novas de Jerusalém. Outra coisa que me chama a atenção na vida de Neemias é que Neemias, ele não tinha medo de fazer perguntas. A Bíblia diz que quando chega Anani, um dos amigos de Neemias, alguém que sempre passava as férias ali no palácio que foi construído por Dário lá, a Bíblia diz que quando chega Anani, a primeira coisa que Neemias faz é perguntar sobre Jerusalém. Ele pergunta: como está Jerusalém? Como está a terra dos meus pais? Ele fez uma pergunta, e eu entendo que essa pergunta mudaria toda a vida de Neemias. Aquela pergunta mudaria toda a história de Neemias. Aquela pergunta mudaria toda a história de Jerusalém. E a Bíblia diz que o companheiro que viera de Jerusalém não traz boas notícias para Neemias. Ele diz assim: Neemias, olha, lamentavelmente Jerusalém está assolada, os muros estão derribados, as portas estão queimadas a fogo, e a Jerusalém está vivendo agora um período de miséria e de ataque. E a Bíblia diz que quando Neemias, ele ouve o relato daquele seu amigo, isso, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 1, que Anani vem no ano de Quisleu. O ano de Quisleu para o nosso calendário é dezembro. Ele chega em dezembro, conta a notícia para Neemias. Neemias, a Bíblia diz que ele vai orar ao Senhor, ele vai pedir direção ao Senhor, e ele só vai falar com o rei no capítulo 2 e no versículo 1, no mês de Nisan. Nisan para o nosso calendário é o mês de março. Ou seja, Neemias, ele fica 3 meses orando. 3 meses ele fica buscando a Deus. 3 meses ele fica orando, lamentando, chorando, pedindo que Deus faça alguma coisa, pedindo que Deus abra a porta. Eu já quero dizer algumas coisas aqui. Não é no seu tempo, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você está pensando. Deus tem um tempo determinado na vida de todos aqueles que são chamados por Ele. Não é do seu jeito. Se não apareceu a oportunidade, então vá orar, vá buscar a Deus, vá se trancar no quarto, porque um dia a oportunidade vai chegar. Escute-me, Neemias passa 3 meses de oração, até que no mês de Nisan, a Bíblia diz que ele tem a oportunidade de falar com o rei. Ele fala com o rei, ele diz da situação de Jerusalém,
Ele mostra os problemas. E falar de problemas, no capítulo 1 e versículo 3, nós temos 3 problemas que Jerusalém estava enfrentando. O primeiro problema de Jerusalém era o problema da insegurança. A Bíblia diz que os muros estavam derribados. Naquela época, no contexto da época, muro fala de proteção. Uma cidade naquela época que não tinha muro, era uma cidade vazada pelos seus inimigos. O segundo problema que eu vejo é o problema da injustiça, porque diz a Bíblia que os juízes julgavam nas portas, mas não tinham portas mais à cidade. Os muros estavam derribados e as portas queimadas, ou seja, ninguém podia fazer nada por ninguém. O terceiro problema que eu vejo é o problema da pobreza, porque diz a Bíblia que os bandos, os assaltantes invadiam Jerusalém e roubavam tudo. Jerusalém estava na miséria. Jerusalém estava agora no opróbrio. A terra de Deus, a nação escolhida, estava vivenciando o período da volta do cativeiro, e agora eles estavam na miséria. Neemias estava a 1.500 quilômetros longe dele. Neemias estava a 1.500 quilômetros longe de Jerusalém. Ele tinha uma mesa farta, ele tinha roupa para vestir, ele tinha uma posição elevada no reino, ele ficava perto do homem mais poderoso da época. Eu vou falar, Jesus, pode deixar. Ele poderia ter ficado no seu conforto do ar-condicionado. Ele poderia ficar no seu conforto da sua belíssima cama. Ele era empregado do rei, mas ele tinha empregados à sua disposição. Mas Neemias é um missionário. Neemias é um reconstrutor. Neemias quer fazer alguma coisa. Neemias, ele sente o chamado, então ele aproveita o momento. Ele vai enfrentar dificuldades, vai. Ele vai encontrar inimigos, vai. Ele vai encontrar perseguição, vai. Mas a Bíblia diz que ele foi orar. Ele foi buscar a Deus. Escuta, é a parte introdutória. E quando Neemias, ele sente a vontade de ir, talvez alguém pergunte para ele: você vai deixar toda essa mordomia? Vou. Você vai deixar a sua ocupação por um momento? Vou. Você vai sair daqui, vai andar 1.500 quilômetros, numa cidade arrasada, numa cidade que está dominada pela miséria? Vou. A Bíblia diz que quando Neemias chega em Jerusalém, ele não vai fazendo declarações. A Bíblia diz que ele chega em Jerusalém, nas madrugadas ele começa a andar nas ruas de Jerusalém. E ele vai andando, e ele vai sondando a terra, e ele começa a observar muro, portas, sem nada. Ele começa a observar os muros derribados, escombros, pedra em cima de pedra. Ele percebe que não seria fácil. Ele faz a triagem. Ele faz que aqueles que estudam administração de empresas sabem. Ele avalia a situação. Os engenheiros, os arquitetos sabem do que eu estou falando. Ele avalia a situação. Só que aquela situação, em vez de tirar o ânimo de Neemias, o encorajava muito mais. Quando ele via os escombros, ele dizia: dá jeito ainda, isso aqui tem jeito. Quando ele viu o muro derrubado, ele disse: podemos colocar esse muro no lugar. Não, me ouve, me ouve. É só introdução, escuta. Aí Neemias chama as pessoas. Capítulo 3 de Neemias, a Bíblia vai nos informar que ele vai juntar 38 grupos em torno de si. 38. Leia o capítulo 3. Ele junta 38 grupos em torno de si. A Bíblia diz que vem desde o sumo sacerdote até o porteiro. A Bíblia diz que os oríveis,
a Bíblia diz os músicos, a Bíblia diz os porteiros, a Bíblia diz os farmacêuticos, a Bíblia diz os açougueiros, a Bíblia diz que ninguém ficou de fora. Depois que ele reúne no logradouro público da cidade, ele diz assim: gente, eu vim aqui para reconstruir isso aí, eu vim aqui para colocar isso no lugar. Alguém grita lá, diz: Neemias, qual é a garantia que o Senhor nos dá que essa obra será feita? Neemias olha para ele e diz: a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. Vou começar a falar. Sabe por que a obra vai dar certo? Não é porque você é bonitinho, não. Não é porque você usa uma gravata bonitinha. Sabe por que vai dar certo? Não é porque tu é rico, ou porque tu é carrão, tem carrão, ou você é cheio de nada disso. Sabe por que a obra vai dar certo? Porque a mão do Todo-Poderoso está. Ninguém faz nada sem a mão do Todo-Poderoso. Tem muita gente que acha que ele já é alguma coisa. Levante a mão aí, receba algo que vem do céu sobre a tua vida. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: sabe por que o muro será reconstruído? Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a tua vida. Sabe por que o teu lar será reconstruído? Porque a mão do Todo-Poderoso está. Sabe por que as portas vão se abrir? Porque a mão do Levante a mão e levante a mão direita. Receba o que eu estou recebendo de Deus aí. Receba o que eu estou recebendo de Deus aí. Agora coloca essa mão no ombro do teu irmão e profetiza na vida dele. Transmita para ele o que tu estás recebendo de Deus nessa tarde. Muros serão colocados no lugar. A única promessa que Neemias dá ao povo é que a mão de Deus está sobre ele. Se fosse outro, Neemias chegava lá dizendo: eu estou aqui a mão do rei. Neemias nem mostrou as cartas do rei. Neemias nem disse assim: ei, eu sou conselheiro do maior homem da terra. Não, ele esquece, ele não fala nada, porque ele sabe que não tem Dário, não tem esse rei, não tinha ninguém que podia lhe ajudar se não fosse ele. Então Neemias diz assim: eu vim aqui porque a mão do Todo-Poderoso me guiou. A mão do Todo-Poderoso falou com o rei. A mão do Todo-Poderoso abriu as portas. E eu quero profetizar sobre a tua vida que não haverá porta fechada, porque Deus vai abrir-la. É a mão. Você só é porque a mão está estendida. Se não for a mão dele, já era. Bora voltar para a Bíblia. Ai, Jesus de Nazaré. Mas, agora me escute. Não é fácil. Não é fácil. Todo mundo que quer fazer alguma coisa, quer construir ou reconstruir, ele vai sofrer. Não pense que Neemias teria uma vida fácil. Quando eu fui estudar o texto, recorrendo aos melhores originais ou às cópias dos originais, Deus colocou essa palavra no meu coração. Neemias enfrentaria três inimigos para reconstruir tudo aquilo. Não era fácil. Além dos problemas, além das dificuldades,
Surge então o primeiro inimigo da reconstrução. Repita comigo: o primeiro inimigo da reconstrução. Isso, o primeiro inimigo da reconstrução são os inimigos internos. É palavra de Deus. Diga: inimigos internos. Agora me escute. Neemias chega lá. Eu fui calcular o tempo. Lógico que número na Bíblia, você precisa sempre aproximar. Você não pode dar com exatidão que não. É uma regra muito bonita da hermenêutica. Não, você primeiro aproximadamente. Sabe quantos anos Jerusalém estava naquela situação? Aproximadamente 90 anos. 90 anos que os muros estavam derribados e as portas queimadas. 90 anos. Muitos nasceram, cresceram e morreram e não viram a reconstrução. Eles estavam, olha para mim aqui, acostumados com aquela situação. Eles acostumaram-se com aquela situação. 90 anos, de manhã eles saíam, não tinha muro e nem porta. Voltavam. Agora vejam bem, aparece alguém depois de 90 anos, Melk, amigo do peito. Chega alguém depois de 90 anos dizendo: ei, isso vai ficar de pé de novo. Isso vai ficar de pé. Vamos colocar portas. Vou falar, Jesus. Alguém vai questionar. Alguém vai falar: não pode. Eu vou falar, tem muita gente que não faz, não quer fazer e não deixa os outros fazerem. Se tu não quer fazer, sai fora, irmão. Não quer fazer. Agora Neemias chega e diz: olha, Deus me declarou que teríamos condições de reerguer o muro. Aí alguém disse: ei, Neemias, você está enganado. São 90 anos que os muros estão assim. Como passar? Escute. Como passar uma certeza do meu coração para as pessoas? Porque Deus não falou com toda aquela nação. Deus revelou a Neemias. E Deus agora esperava que, 2 pontos, Neemias passasse isso às outras pessoas. A certeza inoculada no coração de Neemias deveria passar. O povo estava desanimado. O povo estava totalmente arrasado, caído. E agora, Neemias diz: vai dar certo. 90 anos eles acostumaram-se com aquilo. Quem é que quer mexer em pedra? Quem é que quer mexer em escombro? Quem é que quer construir alguma coisa? Se eu já estou acostumado com isso. Deus, Ele quer reconstruir algumas coisas dentro da sua igreja. Mas existem pessoas que, eu vou falar, Jesus, pode ficar sossegado. Tem muitas pessoas que estão vivendo esse momento, estão tão acostumados que não querem mudança. Tem muita gente que não quer que muro fique de pé, porque ele já está acostumado. Deixa como está. Não, Senhor, é tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir. É tempo. Agora vejam a conexão que eu vou fazer, porque talvez só os teólogos aqui, os caçadores de originais, sabem que Neemias tem tudo a ver com Ezequiel. Sabia disso? Tudo a ver. Porque Deus manda Neemias para reconstruir, e Deus pega na mão de Ezequiel e leva para profetizar. Profetizar e reconstruir dentro dos originais é a mesma coisa.
O capítulo 37 tem tudo a ver com a história de Neemias, porque Deus iria trazer de volta por elementos que já existiam. As pedras da reconstrução estavam lá, a mão de obra estava lá. E a Bíblia diz de Ezequiel 37, escute-me agora, conforme a palavra ministrada pelo pastor Samuel, Deus pega na mão do profeta e leva o profeta num vale. Lá está ele num vale, no cemitério. Ele anda com o profeta. Historicamente, Israel ficou naquela situação desde o início do cativeiro. Os ossos começaram a se secar desde o período em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Depois da profecia de Ezequiel, 600 anos depois, os ossos ainda estavam secos. No ano 70, os ossos ainda estavam secos. Os ossos só passaram a reviver em 1948. Não pense que os ossos ficaram de pé no momento em que Ezequiel profetizou. Essa palavra de Ezequiel é para o futuro, é para lá. Isso é a parte interpretativa. Eu vou aplicar, mas eu não posso interpretar sem aplicar e aplicar sem interpretar. Os ossos estavam lá, secos. A Bíblia diz que os ossos estavam sobre a face do vale. A palavra sobre no Aurélio é em cima de. A palavra sob é embaixo de. Espera aí. Os ossos ali estavam em cima ou embaixo? Em cima do vale. Aqueles ossos ali representam os nossos sonhos, os nossos desejos, as aspirações que temos. Aqueles ossos ali representam as promessas. Eu li esse texto, cavando no original, e não vi nenhum buraco aberto. Por que Deus não deixou esses ossos serem enterrados? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que esses ossos não foram enterrados, irmãos? Por quê? Por que eles não a Bíblia diz que não tinha buraco. Eles não estavam dentro do caixão, eles não estavam dentro do buraco, mas eles estavam sobre, em cima. Estavam mortos, mas estavam lá. Sem vida, mas estavam lá. Secos, mas estavam lá. Sem vida, mas estavam lá. Por que Deus não permitiu que enterrasse os ossos? Isto é uma prova cabal de que Deus tinha interesse com aqueles ossos. Alguns dos senhores saem procurando ossos por aí. Você faz coleção de ossos, Fabiano? Marcelo, Júnior, você faz? Você faz coleção? Eu tenho uma coleção de ossos. Você sabe quanto é que custa 1 quilo de osso? Custa nada, ninguém, o pessoal dá. Por que Deus está interessado em ossos? Por que Deus quer osso, Alexandre? Por quê? Chamar. Por que Deus vai deixar as suas atividades celestiais e abre na sua agenda um espaço para ir no cemitério? Ele, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor dos Exércitos, ele diz: Ezequiel, vem cá, aonde vamos? Vamos no cemitério. Que interesse Deus tem com isso? Você talvez nunca entraria atrás de um osso. Eu jamais. Porque às vezes quando o camarada está morrendo, a gente já abandona. Imagine quando morre. Está morrendo, a gente já larga de mão. Imagine quando morre. E quando alguém morre, a gente diz: enterra, 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 porque começa a feder. Mas Deus pegou na mão de Ezequiel e disse: vem cá, vem cá. Eu vou provar para você uma coisa interessante hoje, Ezequiel.
de que o homem vê de um jeito e eu vejo de outro. O homem tem um pensamento e eu tenho. Veja bem, os ossos estavam em cima. Isto indica que há mudança, haverá perspectiva. Isso indica que alguma coisa vai mudar. Isso indica que os ossos não foram enterrados, porque Deus nessa tarde vai entrar no teu vale e vai visitar a sua vida. Isso indica que a partir desse congresso, não é a partir dessa mensagem não, porque outras mensagens de Deus ainda virão, mas a partir desse congresso, aquilo que era morto vai receber vida. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: Deus entra no teu vale agora. Deus entra no cemitério. Deus entra onde o diabo travou os teus sonhos. Deus está trazendo vida aos teus sonhos. Deus está trazendo, Deus está revivendo. Deus está trazendo vida. Agora segura aí. Vou falar, Jesus, me lava com teu sangue. Os amigos aí, orem por mim agora, mas escute. Tem gente que torceu, tem gente que diz: está no vale, vai ser enterrado, vai ser acabado. Mentira, Deus está chegando aí. Deus está chegando aí. Tem gente que soltou, vai falar, Jesus. Tem gente que soltou fogos, porque a competitividade no nosso meio é muito grande. Quando cai um, em vez da gente chorar, a gente se alegra. Quando um escorrega, em vez da gente chorar, a gente diz: valeu, é mais uma oportunidade, é menos um. Mas Deus está fazendo diferente. Deus está trazendo de volta. Deus está trazendo de volta. Profetiza. Profetiza. Coloca a mão no teu ombro, o ombro do teu irmão aí. Profetiza sobre esse osso aí. Profetiza. Ossos secos, reconstrua-se agora. Vai. Ossos secos. Profetiza, irmão. Você não gosta dele, mas vai profetizar a vitória dele agora. Você não vai com a cara dele, mas vai ter que profetizar a vitória agora, porque Deus vai mudar a página de muitos crentes aqui. Profetiza! Seja um Ezequiel na vida do teu irmão nessa tarde. Bota a mão no ombro do teu irmão aí. Seja um Ezequiel. Seja um Ezequiel. Ore com ele, ore com ele, ore. Ore com ele agora. Seja um Ezequiel. Seja um Ezequiel para ele agora. Seja um... Vai, olha a glória de Deus aí. Vai, pega. Seja isso, obreiro. Seja um Ezequiel para o irmão. Ele está sem vida, mas a vida vai chegar. Ele está morto, mas ele vai ressuscitar. Fica de pé, eu vou voltar a pregar. Mas olha, eu quero que você ore por alguém aí. Seja um Ezequiel na vida dele agora. Abraça alguém aí e ora por ele nessa tarde. Seja um Ezequiel. Seja um Ezequiel. Seja um Ezequiel.
partir dessa tarde vai mudar o conceito a teu respeito. Aqueles que te viram no cemitério, te verão na igreja. Deus está reconstruindo. Deus está reconstruindo sua vida nessa tarde. Deus está reconstruindo o seu ministério. Hoje eu ouvi uma palavra de Deus no quarto. Quando eu estava vindo para cá, reunimos algumas pessoas para orar. E Deus disse ali que estava me dando uma palavra diferente nessa tarde. Eu creio, eu estou crendo. Essa tarde, pastor, é uma tarde de reconstrução. Tem pessoas aqui que vieram quase nas últimas. Deus está levantando um Ezequiel. Deus está levantando um Neemias. A obra não vai parar não. Os muros vão ficar de pé. Os muros vão ficar de pé. Tem tudo a ver Ezequiel com Neemias. Assentai-vos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Que eu estava falando de osso. Deus vai atrás dos ossos, não é isso? Eu, agora pensando um pouquinho melhor, esses ossos ali são os esquecidos. Quer dizer, Deus vai atrás dos esquecidos. Olha, era para você ter dado glória a Deus aí. Quer dizer, Deus não esqueceu de você. Os esquecidos. Irmãos, deixa eu fechar o parênteses e abrir outro. Esse negócio de chamada é excepcional, tremendo. Fazer a obra de Deus é tremendo. Por exemplo, eu nasci no Evangelho, então é tremendo esse negócio de obra de Deus. Os esquecidos são visitados por Deus. Quer que eu prove isso na Bíblia? Quer? Amém? Vamos lá, 1 Samuel. Deus diz assim: enche o teu vaso de azeite. Aí a gente já pensa na vida, não é? Aquele vaso lá era um recipiente que estava vazio. A última vez que aquele vaso foi cheio foi no tempo da consagração de Saul. Aí o vaso ficou vazio. Vamos pegar a palavra vaso no literal mesmo. Não é vaso pessoa. Enche o teu vaso de azeite. A última vez que você encheu foi para ungir Saul. E vem para cá, que eu vou te enviar. Você vai chegar lá em Belém. E um dos filhos de Jessé eu tenho provido como rei. É interessante, Otoniel, que Deus não revelou para Samuel quem seria. Deus não revelou para Jessé quem sabe, nem para Davi. Nem Davi sabia que naquele dia ele seria rei. É isso que eu acho bonito de Deus, irmão. É levantar a bandeira. Estou aqui, olha aqui. Não, né? Não. Não. Deus não precisa disso. Samuel chega. E a Bíblia diz, Samuel diz assim: eu vim aqui ungir um dos teus filhos. Aí a cultura judaica nos oferece belíssimas histórias. Na cultura judaica, o maior tinha que ser chamado, o primogênito. Eu já vi gente pregar contra Jessé. Irmão, Jessé só fez a coisa certa ali. Ali foi. Ele chama o primeiro, porque ele não poderia chamar o segundo sem chamar o primeiro. Ele não poderia chamar o terceiro sem chamar o primeiro. É cultura. Ele diz assim: como é o nome do primeiro? Como é? Eliabe. Segura essa aí. Lá vem o Eliabe. Quando ele entra na sala, mas que impacto. Deixa eu contar uma verdade aqui. Se Deus não interfere naquele dia, Samuel ia ungir a pessoa errada. É porque hoje é aparência, pode observar.
Nada contra. Deixa para lá. Mas se Deus não interfere, o Davizinho nunca sairia do campo. Eu tenho uma palavra de Deus para ti. Eu só estou esperando a autorização. Eu vou falar aqui para todo mundo ouvir. Nada no secreto. Deus está me incomodando contigo. Mas eu vou continuar pregando. Lá vem. Aí o Samuel, olha só. O Samuel crente desde criança. Esse aqui, Daildo, pregou lá. Deus. Tremendo aquilo, não é? Da parteira. Olha que coisa bonita. Não é? Eu brinco muito com o Adeildo, irmão, porque a única parte do testemunho do Adeildo que eu gosto é aquela parte que ele faz assim, né? Que cuspiram na marmitex dele. É essa parte aí. Deus o livre. Mas vamos voltar para cá. E lá vem. Se Deus não interfere, Samuel já ia ungir. Aí Samuel disse, está aí ele. Aí Deus disse, Samuel. E ele conhecia a voz de Deus. Para. Que ele ouve a voz de Deus desde criança. Para. Não olhes para a sua aparência e nem para a sua altura. A altura no radical hebraico ali é vis, que significa altura de tamanho aqui dentro. Homem exaltado, narizinho empinado, achando que é o tal. Vai se eu não falo, meu Deus do céu. Ele era alto aqui dentro. Tem gente que não pode melhorar, irmão, que ele começa a pisar nos outros. Tem gente que não pode mudar de carro, que ele acha que ele já é o tal. Tem obreiro que, vou falar, tem obreiro que quando é diácono é uma coisa, quando aí para virar pastor vira diferente, não quer mais falar com ninguém. Eu tive um problema agora com um obreiro é o que o pastor Takayama ensinou ontem, por um a gente não pode generalizar, mas eu tive um problema com um obreiro, que o pastor presidente pediu para ele pegar uma cadeira e ele não quis pegar, porque ele disse, eu sou pastor. Quer dizer que pastor não pode mais carregar cadeira? Aí ele disse assim, eu sou pastor, eu sou igual ao senhor. Mentira. Já pensou eu falar que sou igual ao pastor Cizino? Mas aqui, Sabe por que tem muita gente que não melhora de vida? Que Deus dá só o pão de cada dia para ele ir para o céu. Que se ele melhorar de vida, ele se desvia. Tem gente pedindo carro para vir para a igreja, anda de bicicleta. Quando Deus dá o carro, ele vai para a praia, domingo. Ele não vai para a escola dominical, ele vai para a praia. Eita, ai, doeu, hein? Ai. Esse narizinho, olha, eu sei, eu estou ouvindo os pregadores pregarem aqui, e a tônica, o miolo da mensagem é que Deus vai fazer mudanças. É ou não é? Não é isso que está sendo pregado aqui? Não é isso? Eu creio, irmão, eu estou me unindo a eles. Deus vai fazer uma reforma. Deus. Porque tem muita gente que está ainda no campo, porque as pessoas olharam um pela aparência e pela altura. Aí Deus disse assim, pare, esse não. Ele é muito alto. Aí o Samuel, agora percebe que Samuel vai ter que dizer para ele, olha, você foi rejeitado. Isso para o primogênito, na Bíblia rapidinho a gente pensa que isso é fácil, mas fala isso para o primogênito na cultura judaica que ele foi rejeitado. Fala isso para ele. Fala para o primogênito que ele foi rejeitado. Isso não fala. O Samuel disse, olha, Deus te rejeitou, sai. Vai para trás. Final da fila.
Samá, Abinadab. Aí foi passando todos. Mas tinha um osso esquecido. O osso lá no campo, tocando a sua harpa. Cuidando do rebanho. Tinha um ossinho esquecido no campo. Um rabisco. O rabisco. Um esquecidozinho lá. Aí Deus, que está no controle da história, diz: Samuel, insista. Porque Deus podia ter dito para Samuel: está faltando alguém. Mas Deus queria que Jessé falasse. Vai. Acabaram-se. Deus insiste, Samuel insiste, Jessé fica. Samuel, Abinadab, né? Acabaram-se os mancebos. Espera aí que eu estou contando. Abinadab, Samá, Eliabe, Azã, Filipe, Natanael. Não tem mais ninguém. Aí ele disse: lembrei. O menor. Espera aí. Por que os outros ele chama pelo nome e Davi é menor? Por quê? Isso é preconceito. Isso é discriminação. Na cultura judaica, o último era sempre desfavorável. Na cultura judaica, o último sempre assumia o trabalho mais difícil do pai. E na época do Velho Testamento, apacentar rebanho era o trabalho mais insignificante da história. Nem na casa Jessé queria que Davi estivesse, porque apacentando o rebanho, ele viveria mais longe do que dentro de casa. Aí, preciso dessa cadeira aqui. Permissão. Aí, não vou subir. Aí, Samuel disse assim: falta quem? O menor? Então vá chamá-lo, porque ninguém vai assentar-se ao redor da mesa enquanto ele não chegar. Vocês sabem que a mesa judaica era no chão, mas eu não tenho como fazer aqui, eu vou ilustrar nessa cadeira aqui. Na cultura judaica, se o primogênito chega, pode servir o almoço. O menor que coma com as empregadas. O menor que coma comida fria. Aí o Samuel disse: vamos esperar ele. E ninguém vai tocar na comida enquanto ele não chegar. Essa cadeira aqui é para esse menor, que eu não sei como é que ele chama, mas nós vamos esperar ele chegar. Agora, segura na cadeira ou então segura no irmão. Porque que tem de gente de olho nessa cadeira. Que tem de gente de olho nessa cadeira tentando sentar, brigando por ela, matando por ela, difamando por ela, criticando por ela, malhando por ela, tentando acabar contigo, mas não adianta. Você está lá no campo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor é minha luz e a minha salvação. E você está lá no campo, dizendo assim: o Senhor é a minha luz, o Senhor é meu pastor. E Deus está levando uma cadeira para você. Você glorificando a Ele e Ele trabalhando por você. Você louvando a Ele, Ele trabalhando por você. Você glorificando Ele, Ele trabalhando por você. Você glorificando a Ele e Ele trabalhando por você. Eu quero dizer para você que ninguém vai sentar nessa cadeira não. Se essa cadeira for tua, ninguém vai sentar. Se sentar, Deus vai mandar sair. Deus vai mandar sair. Porque vou falar, Jesus, por que é tão difícil reconhecer Deus na outra pessoa? Por quê?
Por que, Henrique? Por que é tão difícil para nós reconhecermos que Deus está usando o outro também? Por quê? Por quê, irmão? Por quê, Júlio? Por quê? Por que é tão difícil nós reconhecermos que o reino é grande e há lugar para todos? Por quê? Por que muita gente brigando por uma cadeira, quando existem várias espalhadas por aí? Por que é tão difícil nós reconhecermos que Deus usa o outro? Por quê? Por que é tão... Vou falar, olha, é conversa de pastor agora para a ovelha. Por que é tão difícil nós nos alegrarmos com a vitória do outro? Por quê? Por que a gente vive um evangelho só nas páginas da Bíblia? Nós não tiramos dele da página da Bíblia para cá. Por que nós não materializamos esse evangelho em nós? Por que a gente não espera o nosso momento? Por que a gente tem que arrebentar a porta aí e entrar na marra? Por quê? Por que a gente não espera o nosso momento, a cadeira? O Abinadab dava uma passada na cadeira, colocava a mão na cadeira. O Samar dava uma olhada assim. O Samuel... Oh. Difícil nós aceitarmos que alguém será ungido primeiro do que nós. Pega na mão do teu irmão e diga: por quê? Por que a gente está entrando na filosofia de que arrebentou, quando na verdade nós tínhamos que dizer: falou a palavra, Deus falou conosco? Por quê? Hein? É uma palavra agora pastoral para você. Por quê? Por que, senhores obreiros? Por quê? O que a gente não pode... É Davi? Então tá, entra Davi. Não fui eu. Por quê? Por que a gente não aceita esses rabiscos aí? Por quê? Por que a gente não... Meu irmão, conforma-te, não adianta. Eu creio ainda, e muita gente aqui, é que Deus está no controle da história. Deus é que tira, Deus é que põe, Deus é que abate, Deus é que exalta. Aqueles que pensam que serão, Deus já guardou um lá, um rabisquinho lá no pasto. Quanto tempo fazia que o Davi não viu seus irmãos e não comia junto? Quanto tempo, hein? Aí quando ele chega lá aí o Samuel diz assim: ó, senta aí, porque Deus me revela que é você. Mas Samuel está enganado? Não, esse Samuel ouve a voz de Deus desde criança. Samuel nunca iria se enganar com a voz de Deus. E outra coisa, aqui nós temos o retrato do obreiro que tem uma audição espiritual. Isso aqui é a escola bíblica agora. Audição espiritual. Peraí, Deus falou, então falou, acabou. Porque tem muita gente que Deus fala, consagra o fulano e ele diz: mas Deus, veja se Samuel não fez isso. Mas Deus, eu já me comprometi com tanta gente. Aí Deus diz: eu não estou preocupado com isso. É esse que você vai ungir.
Olha aqui, ó. A Bíblia diz que derramou unção. A palavra unção no original não é isso aqui não, ó. Isso não é unção, isso é resultado. A unção, a palavra unção no original é derramar sobre a cabeça. Vem de Samuel. Samuel diz assim: eu te unjo, rei de Israel. Tinha que derramar todo o azeite. Pastor Niltinho, não tinha que ficar nada no vaso. Tinha que derramar todo o azeite para completar a unção derramada. Aí daí Davi se levanta, todo melado. Aí os irmãos, diz, espera aí, tem alguma coisa errada nisso aqui. Aí Samuel diz, Deus mandou. E agora? Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender sua vida. É você que deu 2 murros ali. Você perto desse camarada de verde aí que tá batendo assim. Você, tá vendo você aí? Faz assim. Você, Deus vai te surpreender. Deus tem uma grande vitória para te entregar. Deus vai te ungir perante os teus inimigos. Os teus inimigos vão receber e vão ver a tua vitória. Amado, não te preocupe, Deus está escrevendo a tua vitória. Aqueles que não querem, vou falar uma verdade. Aqueles que tentam esbarrar, aqueles que tentam te prejudicar, vão ver a unção de Deus sendo derramada na tua vida. E pode torcer o berço, irmão. Pode torcer o berço. Porque na obra de Deus não tem vendidos e nem comprados. Se você já se comprometeu, o azar é seu. Davi está chegando aí. Davi! Osso esquecido. Osso esquecido. Deus está trazendo você. Deus está reconstruindo sua vida. Deus está reconstruindo. Feche os teus olhos agora. Levante a tua mão. Deus está visitando você no vale. Ninguém mais se importava contigo, não é verdade? Quem é que tiraria um tempo para te visitar nesse cemitério? Mas Deus chegou nessa tarde. Deus chegou para te dizer que vai te levantar como um soldado. Deus chegou para te dizer que vai te encher de carne. Deus chegou para te dizer que vai te encher de pele. Deus chegou para te dizer que vai te encher de pelo. Deus chegou para te dizer que vai te encher de nervos. Deus chegou para te dizer que vai te encher do Espírito de Deus. Para bacator me andaraba xandaraba súria, furi me andaracaya toro mandará, toria manda foxo doro mandaracaya toro mandarraia. Eu falo contigo no meio de todos, suri que ela é forno mandaracaya, porque a minha promessa na tua vida é extraordinária. Eu tenho algo tão especial reservado para ti. É surpreendente. Porque eu sei o Senhor da história. Te usarei de forma extraordinária. Tu já tens visto algumas coisas. Eu conheço o teu coração. Eu conheço a tua alma. Eu conheço o que perineia lá dentro. Eu conheço.
eu posso te trazer de dentro. Tudo eu sei, tudo eu sei. Lembra-se que os meus olhos são como chama de fogo? Capacidade para ver aquilo que ninguém vê. Oh, recebe algo do meu reino. Louva o meu nome. Vou fazer ainda esses dias. Tenho uma surpresa para te entregar, porque eu sou o Senhor que te chamo, eu sou o Senhor que te separo, eu sou o Senhor que te unjo, eu sou o Senhor que te chamo. Assim diz o teu Deus. Deus vai usar o Alexandre no louvor de uma forma extraordinária. Escute bem o que eu estou dizendo a vocês. Deus vai te usar de uma forma linda. Muitos aí acham, mas ele, Deus tem te escolhido para te usar também no louvor. Deus está entrando no teu vale. Olha para esse osso que está do teu lado aí. Olha para esse esquecido aí, ó. Oh, cantores. Eu não vou dizer Oxalá, porque a palavra Oxalá ela vem de uma língua árabe que significa Allah que sabe, não é? Mas se tivéssemos oportunidades para dar para todos vocês. Quantas pessoas nos pedem, a gente não pode fazer. Olha para esse osso esquecido aí, olha para ele, vira para ele, vira para esse osso aí, ó. Muitos tentaram te enterrar, diga isso para ele, diga. Muitos tentaram te enterrar, diga isso. Muitos se alegraram porque você foi para o cemitério. Choremianda. Fala isso para ele. Muitos se alegraram porque tu fostes colocado no cemitério. Mas diga para ele: Deus está chegando nessa tarde. O Senhor da vida está chegando nessa tarde. O Senhor da vida está chegando nessa tarde. O Senhor da vida está chegando nessa tarde. Em nome de Jesus, tu sairás do cemitério nessa tarde. Você que é um osso esquecido, fale isso para o teu irmão agora. Fala, obreiro. Você pensava que ia viver assim para sempre. O Carvalho Júnior pode morrer hoje, nós não sabemos, é ou não é? Os colegas aqui, Marcelo, as pessoas podem morrer. Ninguém é eterno. Ninguém é eterno. Mas a obra não vai parar se o fulano, Beltrano morrer. Não. Sempre tem um osso escondido que Deus vai atrás e vai surpreender pessoas. Seu dia vai chegar, a sua hora vai chegar. Te preocupa é com o Espírito de Deus. Não te preocupa com Abinadab ou Eliabe, porque eles vão ficar bicudo, mas não há problema nisso. Deixa ele, quem vai te ungir é o Todo-Poderoso. Só quem acredita nisso, levante a mão e dê um glória a Deus. Meu Deus, meu Deus. Bora voltar para Neemias. O primeiro obstáculo inimigo da reconstrução é o inimigo interno. Agora me escuta, irmão, vai doer um pouquinho, mas escuta. O segundo inimigo da reconstrução, diga comigo, inimigos externos. Capítulo 6 de Neemias
A Bíblia diz que Neemias estava no andame, vamos assim dizer, estava no alto. Aí aparece um tal de Sambalá, governador de Samaria. Ele se junta com Tobias, que era o homem da nobreza, e com o Gessem, né? O arábio, que segundo descobertas arqueológicas, ele era rei de Quedar. Resumindo, laconizando, um rei, um governador e um nobre. Agora, eu fiz questão de cavar sobre esses homens. Sabiam que, olha, irmão, depois disso que eu sou duro. Não, é Bíblia. O Sambalá, o Tobias, eles não eram amigos íntimos. Eles nunca se reuniram para comer um churrasco, tomar um café. Mas quando alguém se levantou para reconstruir, já se uniram contra um. Mas eles nunca cumprimentaram um outro. Eles nunca falaram um com o outro. Mas quando alguém quer fazer algo, vamos se unir. Já. Aí eles se uniram. Eles não eram amigos, passaram a ser comparsas. O único objetivo: tirar Neemias do alto, fazer Neemias descer, tirar Neemias da sua posição. Aí eles chegaram lá debaixo do andame, Neemias lá no alto, mãozinha fina, não estava acostumado com isso, colocando massa, carregando pedra, e Neemias suando, sol na sua cabeça, Neemias suava, e de repente alguém grita lá de baixo: ei! Olha como o inimigo tem que falar contigo, ó. Ei! É assim, entendeu? Deu para entender? Vou repetir. Olha como o inimigo tem que falar contigo. Ei! Porque tu está no alto, ok? Ei! Quero falar contigo. Neemias dá uma olhada. Olha como tu vai olhar para o teu inimigo. Quem é você? Governador de Samaria, rei de Quedar, desça, queremos falar contigo. Quem te deu ordem para fazer isso? Por certo, você quer se promover, hein? Aí Neemias dá uma olhada. Aí, Roberto, dá uma olhada e diz assim: ei, eu não posso descer. Estou fazendo uma grande obra. Deixa eu dizer umas verdades. O nosso inimigo quer que você fique no nível dele. O inimigo quer que você fique no nível dele, do nível. Eu sou sanguíneo de pegar essa caixa, só Deus sabe. Ai, sobe um negócio na gente. Mas esses dias Deus está me dando um controle. Eu estou sentindo uma paz. Mas se nós, que somos os Neemias dessa geração, descermos, nós vamos se igualar a eles. Eles querem isso, que você bata a boca. Sabe como é que você vai vencer os teus inimigos? Esses aqui, trabalhando. Obreiro, pastor de igreja, sabe como é que você vai vencer a oposição lá na sua igreja? Construindo. Fique debaixo do sol, colocando tijolo por tijolo. Porque se você descer, você vai se igualar. E eles querem isso. Eu aprendi com Deus esses dias e eu não vou abrir mão mais disso. Desce, não desço. Eu não estou desocupado aqui em cima. Estou fazendo a obra.
Mas eu sou governador de Samaria. Tudo bem, mas não posso. Me ajuda aqui, velho. Olha o plumo aqui. Não vai descer, eu sou rei de Quedar. Não posso. A obra é urgente. A obra precisa ser feita. Se eu descer, eu vou perder tempo aí com vocês. Eu tenho urgência para fazer essa obra. Não desça. Não se iguale aos demônios. Vou falar, tem muitos que desceram e não são mais as mesmas pessoas. Se contaminaram com os sambalates da vida. Se contaminaram com os inimigos e ficaram misturando-se. Você perdeu o foco e só olhou o inimigo. Você perdeu, amado, olhe para o muro. Todas as vezes que se levantarem contra você, olhe para o muro. Olha para o muro. Todas as vezes que tentarem acabar, olha para o muro. Olha para quantas portas já foram colocadas no lugar. Olha para a porta. O inimigo quer que você olhe para ele, mas olhe para o muro. A Bíblia diz que Daniel estava numa posição bem no alto. Bem alta. A posição da oração. E de repente os inimigos tentaram tirar Daniel da posição. E Daniel não saiu. Fizeram um decreto ameaçando que orasse a outra pessoa se não fosse ao rei. E Daniel 9 horas ficou em cima, meio-dia ficou em cima e 3 horas da tarde ficou em cima. E ele nem fechava a janela e nem a porta. Daniel foi jogado na cova, mas ficou em cima. Os leões ficaram a noite toda olhando para Daniel e Daniel olhando para eles. Cedinho o rei vai lá na porta da cova e diz: Daniel, o Deus a quem tu serves continuamente tenha podido livrar-te da cova. De repente Daniel dá um grito lá de dentro. Ele deu um grito. Ele estava tão protegido com... Dê um grito perto de um animal bravo para você ver. Mas ele estava tão protegido com Deus que ele grita, ele diz: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou. Olhe para mim aqui, se você não descer, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Não dê sobre ele. Deixa eu profetizar. Levante a mão. Eu estou sentindo uma unção extraordinária de Deus nessa tarde, como todos os cultos aqui. Olha só, levante a sua mão direita. A posição que tu estás é de lá para cima, é mais alto. Deus vai te colocar mais alto nessa tarde. Essa noite Deus vai te colocar mais alto. Todo dia da tua vida Ele vai te colocar mais alto. Não desça, 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 não desça. Profetiza isso agora para o teu irmão. Diga para ele: não sai da tua posição. Diga para ele: não sai da posição que Deus te colocou. Não sai da posição. Não deixa essa cadeira que Deus te deu. Ai, ela vai. Não saia da posição. Não saia da posição. Não saia da posição. É daí para mais alto. Levante a mão direita e recebe o que eu estou recebendo de Deus agora. Levante a mão direita, levante. Eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. Levante a mão direita. Por um momento, levante a mão direita aí, bem alto, bem alto, bem alto. Só quem crê. Agora recebe o que eu estou recebendo de Deus aí. Recebe o que eu estou recebendo de Deus aí. Recebe o que eu estou recebendo de Deus.
descer agora. Coloque a tua mão no ombro do teu irmão e transmita para ele o que tu estás recebendo. Transmita para ele, transmita para ele. Deus está te exaltando nessa tarde. Eu vou dar uns pulos aqui porque eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está te levando mais alto nessa tarde. Deus está te levando mais. Sinta, você está proibido de falar em português agora. Só fale em línguas estranhas agora. Batiza, Jesus. Batiza crentes agora com teu Espírito Santo. Você está proibido de falar em português. Eu só quero ouvir línguas estranhas agora. Vai. Deus está te levantando. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Olha o que eu vou dizer aqui, você vai voar. Você vai voar, escute o que eu estou te dizendo. Você vai ficar muito acima e além dos teus inimigos. A partir dessa tarde, pastor Reuel, pastor Cizinho, você dos Gideões, os teus inimigos vão ter que olhar assim, de baixo, de baixo, de baixo. Está decretado, está assinado pelo sangue de Jesus. Os teus inimigos não vão mais te olhar direito, vão te olhar de baixo. E você vai crescer, 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 crescer. Abrace o teu irmão aí, abrace o teu irmão aí, abrace o teu irmão aí, abraça ele, passa para ele, transmita para ele, transmita. Sambalá não vai acabar com a obra missionária. Tobias não vai nos tirar do lugar que Deus nos colocou. É daqui para mais alto. Abraça porque esse ginásio vai ficar pequeno. Abraça. Te enchendo, Deus está enchendo a tua vida para você não descer. Levante a mão porque Deus está te enchendo de um espírito de glória, de graça, de poder, de unção, de fé. Deus está enchendo a tua vida porque tu não vai descer não. A obra não vai parar. Ninguém vai te tirar da posição. Adore.
Eu quero ver você glorificar. Levante a mão, eu já vou continuar a pregar, mas glorifique. Glorifique, porque Deus está visitando mais uma vez o seu povo. Deus está enchendo gente nessa tarde, e vai continuar enchendo até o dia do arrebatamento da igreja. Deus mandou te dizer: fique lá em cima. Não abra mão dessa posição que Deus tem te dado. Não abra mão, fique lá em cima. Aconteça o que acontecer, não abra mão, irmão. Não abra mão, não abra mão, não abra mão, não abra. Deixa eu trazer uma palavra exortativa para o Carvalho Júnior e para todos nós. É tão difícil a gente chegar aqui, não é? Não é? É tão difícil ser reconhecido no Brasil. É tão difícil. É tão difícil. A gente vive anos. Eu prego desde 88. Eu vou para 13 anos agora consagrada, pastor. 13 agora. É difícil. É isso aqui, ó. É comer 3, 4 horas da manhã. É ficar 4 dias por semana, na semana, sem dormir para fazer conexão. Sair de um estado no sábado à noite para pregar domingo de manhã em outro lugar. A gente viaja suado. Sabe o que é viajar suado? Quantas vezes eu já preguei com a mesma camisa? 3 vezes, porque não deu tempo para trocar, para cumprir. Mas a gente não pode abrir mão. O Sambalá quer tirar você, porque subir é difícil. Subir no andame, Neemias teve que fazer força. Pastor Samuel, que bom que você chegou, hein? Celso aí. Lá vem ele, o Neemias. Perdão, eu não vou... Entendeu? É coisa de pedagogo, né? Lá vem. Mas para descer é só saltar lá de cima. Então vamos valorizar. Eu bato para mim e digo: valorize. Valoriza. Não abra mão, que eles querem tirar você de lá. Porque se você discutir, é isso que eles querem. Se você bater boca, é isso que eles querem. Eles querem intimidar você. Agora, se você não tiver nada para fazer, é perigoso. Neemias não desceu porque ele tinha alguma coisa para fazer. O desocupado vai descer, mas Neemias diz: não posso. Aí depois mandaram uma carta para ele. Eu tenho carta aqui do rei, do guarda da floresta, e acima de tudo eu tenho a aprovação de Deus. Acima de tudo, a mão do Todo-Poderoso está sobre mim. O diabo é tão sujo que ele usa os seus demônios para destruir sua vida, para matar você. Não desça. Não desça, sabe por quê? Porque nós estamos a um passo de uma conquista maior. Ó, vocês sabem que os judeus, quando carregavam a arca, eles tinham que dar 7 passos, eles tinham que parar e fazer culto, sim ou não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eles tinham que fazer culto. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tinham que fazer culto. Cada 7 passos um culto, uma adoração, um momento com Deus, para reconhecer quem estava ali, simbolizando aquela arca. O Espírito de Deus traz ao meu coração que você está no 6º passo. Sexto. Até no 6º talvez foi moleza, mas esse 7º, às vezes a perna dá uma travada. Está aí o pastor Samuel, o Henrique, o Vitor. Ontem nós almoçando ali no Sintra,
De uma hora para outra eu passei mal, eu ia morrer na mesa. Puxei o ar, e o ar não vinha. Foi ou não foi? Fiquei branco, está ali o Val que me viu. Botei a mão nele, disse, ore por mim. Meu espírito, eu senti sair do corpo. Eu estou ainda com reflexo, eu estou muito mal, dor de cabeça. Fiquei muito mal depois. Era o 6º para o 7º. Trava a perna. Isso, eu gosto de ver esse gemido no culto. É isso que eu gosto, trava a perna. O 7º. Aí é só vitória, só glorificar, só exaltar, só matar o cordeiro e deixar a fumaça chegar até as narinas do dono. Profetiza isso para o teu irmão. Só falta um, profetiza. Profetiza, irmão, não levanta a cabeça, rapaz. Para de ficar com essa cara de limão azedo. Levante a cabeça. Só falta um passo. Meu Deus, eu vou terminando, respeitando o colega que vai pregar à noite. O primeiro inimigo é o inimigo interno. 90 anos de uma situação que ninguém mudava. 90 anos vendo os muros, cidades sem muros e sem portas. Segundo inimigo, os inimigos externos. 3 homens nobres. O terceiro inimigo, repita comigo. Repita comigo. As armas perigosas do inimigo. Agora escute. Quando os inimigos não fazem você descer, começam a tentar te atingir por meio das palavras. Porque escuta bem, você não desce, mas a palavra é como uma flecha. Você está aqui, hein, para tentar se promover. Aí eles falavam isso. Você veio aqui para se exaltar, hein? Quer dizer, não desce, mas começam a atacar. Ei, está pensando que a gente não sabe? A primeira arma verbalizada que eles usavam, a zombaria. Diga, zombaria. Os inimigos faziam motejo e zombaria. Eles chamaram os judeus de fracos e diziam assim: olha, se uma raposa passar pelo muro, o muro vai cair. Raposa tem mais pelo do que carne. Raposa é uma coisa leve, é igual uma pena, porque tem mais pelo do que carne. Eles estão dizendo que aquela obra que eles estão construindo não é sólida. Eles estão dizendo que aquela reconstrução vai cair. Eles estão dizendo que aquele muro vai tombar. Se passar qualquer coisinha, cai. Cai, irmão. Cai. Vamos ver. A segunda arma usada foi o desprezo. Eles humilhavam os judeus. Por quê? Porque eles não queriam que as pessoas fizessem bem a Jerusalém. Terceira arma, a acusação. Eles acusavam Neemias de estar fazendo uma rebelião e tentando se promover. Agora veja, está difícil até ajudar pessoas, porque tudo o pessoal pensa que é interesse. Como é agora? Como é que a gente tem que fazer então? Quer dizer que se a gente ajuda alguém, alguém está com intenção, mas não tem mais companheirismo, amizade?
Quer dizer que o fato de você ajudar alguém é por interesse? Se a Bíblia diz que a gente tem que ajudar a tempo e fora de tempo, que essa faz, essa não deve saber, e essa não deve. A maldade, vou falar, Jesus. A maldade, ela está tão guardada no coração das pessoas que ninguém consegue ver sem maldar. Tudo é por interesse. Olha lá, aquele gesto ali. Tem pessoas aqui que reclamam que os pregadores agradecem, pastor Cizino, pastor Real, a diretoria. E agora eu quero agradecer a equipe de transporte. Beijo para vocês. Vocês são 10. Aí a gente sai lá fora, a pessoa diz, mas por que tem que falar? Irmão, gratidão. Sabe o que é gratidão? Porque quando eu vou pregar em qualquer igreja, eu agradeço o pastor que me convidou. Se eu vou pregar 2 dias, eu não agradeço no primeiro para não perder tempo, agradeço no segundo. Se eu vou pregar num dia, eu agradeço no primeiro dia. E tem gente, quando a gente, ou não é, companheiros, vocês que pregam aqui, eles questionam, mas para quê? Mas irmão, se eu vou na tua casa, você me dá comida, faz tudo, eu vou sair sem te agradecer? Por favor, irmão. Por favor, querido, essa obra é de Deus. Mas a maldade, mas não é esses rabiscos, não. São os maldosos que estão no nosso meio. Agora segura aí, porque eu guardei um negocinho para agora. Tem um grupo de pessoas nos cultos que eles são chamados de fiscais. Eles não são adoradores, são fiscais. Eles ficam gravando até a conversa da gente. Eles só vêm para fiscalizar. E tem olha, irmão, ei, olha aqui, ó. Você que é professor de teologia, cuidado, amado. Eu conheço o negócio, vai devagar aí. Meu nome está sendo citado em muitas aulas de seminário aí. Nossas mensagens são levadas para dentro de aula de teologia. Você viu que o pastor Carvalho Júnior pregou no Camboriú? Faltou o tópico da hermenêutica, a explicação da exegese. Espera aí, irmão. Espera aí. Eu não te dou o direito de falar do meu nome numa classe. Você tem que pedir permissão para mim, se eu tenho que dar. Porque se for para mexer com teologia, eu te dou um nó. Vai devagar. É o fiscal. Aí o nosso site amanhã, depois está cheio. Tá ou não tá? Você viu como é? Ficou agradecendo. É para voltar. Eu não entendo. Fora os Orkut que andam por aí, as comunidades. Irmão, para de falar. Tem gente falando de obreiro nas comunidades. E ele é tão covarde que ele não bota a foto dele e nem o telefone dele. Por que ele não bota? Ele coloca a foto de cachorro, ele coloca a foto ele coloca cavalo. Apareceu um aí que ele colocou a foto de um soldado com fogo. Eu digo, é o cão. É o cão. É o cão. É o próprio. É o pitifure. É o encapetado. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu queria ver se falasse para mim pessoalmente. Eu gostaria que desse. Sabe o que eu gostaria que desse? Denigrindo o pastor, estão dando amante para pastor, estão falando um monte de coisa, e o pastor está metendo a mão no dinheiro dos outros, irmão, e essas pessoas dizem ser crentes, é crente da comunidade de Satanás. Falando mal, eu já vi gente falar mal aí das coletas missionárias. Quer dizer que você só quer pular aqui?
Aí esse que fala, muitas vezes vai lá na igreja comer de graça. Come de graça, toma banho de graça. Aí depois, o que eu mais detesto, eu não sei se eu vou viver muito ou eu vou viver pouco. Porque eu vou subir dando um negócio assim, meu irmão, que eu tenho vontade de abraçar o abençoado, dar um beijo nele. Porque você fala na frente, irmão. Dando mulher para obreiro que ele não tem. Porque hoje a maldade é tão grande que a gente não pode cumprimentar alguém. Está aí pessoas como o Vanildo e outros cantores que são bem, eu abraço. Mas tem gente que vê isso, olha pastor, meu Deus, olha, já caiu. Está aqui o pastor Júlio que uma vez pregou aqui, que se você não consegue falar com uma irmã, você não pode ser crente. Lembra disso? E escute bem agora, muitos aqui, cuidado. Os fiscais estão espalhados. Mas se Deus me revelar você, eu te aponto. Eu só quero que Deus me revele. Nessa hora eu queria que Deus falasse comigo. Fala ali, Carvalho, é aquele. Eu não sei por que não faz, não é? Acusação. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus Cristo. Sabe que é o nosso único desejo aqui na terra é fazer isso que nós estamos fazendo, foi pregar. E o dia que acabar a nossa vez, a gente vai para o céu. Por que nós temos que brigar internamente, hein, irmãos? Por quê? Pergunta para o teu irmão, por quê? Agora é palavra pastoral, né? Pastor Adão. Por que a gente tem que brigar com as pessoas, hein? Por que o ímpio não persegue a gente? Por quê? Por que o ímpio não quer o meu lugar? Por que o ímpio não quer ser obreiro? Por que a nossa briga é lá dentro? Eu estou sendo criticado, porque disseram que em 2004, quando eu preguei a primeira vez aqui, eu não fazia isso. Tá, tudo bem. Agora escute. Você acha graça? Mas escute. 2004 é a minha primeira vez, eu tinha que sondar a terra. E hoje eu faço. Hoje, se deixar, eu dou até uma voada. Dou. Sabe por quê? Porque eu comecei em igreja fria no Brasil. Eu comecei em igreja que o Espírito Santo, ele é controlado. Sabe aquele camarada que quis segurar a arca? Ali eu tenho uma interpretação de que ele quis segurar a presença de Deus. Tem muita gente assim na igreja. Aí quem tenta segurar a presença de Deus, morre. Aí ele morreu. Eu não matei ele. Eu nem tenho nada a ver com isso. Aí eu comecei em igreja fria, que quando eu abri a Bíblia, as pessoas já pegavam caneta e papel, nada contra anotar. Mas em vez de anotar a mensagem, anotavam os erros teológicos. Olha só, errou. Essa conjunção verbal do hebraico traduzido para o grego chega à conclusão opciosa de que está faltando. Aí igreja fria, negócio não tinha nada, a agulha caía, a gente ouvia o barulho da agulha, plim. Aí eu comecei a sentir saudade desses irmãos. Aí eu comecei a sentir saudade dos irmãos fazer um aviãozinho, Campo de Marte, não é? Fazendo pouso. E eu disse, se tivessem 5 irmãos daquele aqui, a gente fazia um barulho nesse congresso. Aí eu disse, eu vou começar a mudar. Aí comecei a me movimentar. Aí uns amigos assim, meio, né, que gostam de Bíblia. Eu gosto, meu Deus, minha vida é estudar. Não estou pregando contra teologia não, seria hipocrisia da minha parte. Me chamaram, Carvalho,
você é muito querido, mas, por favor, controle-se. Você está se movimentando demais. A ética do ponto principal da divisão do subtópico nos informa que você não precisa, por favor. Você vai entrar nessa onda aí, é assim. Eu disse, colega, se eu achar base na Bíblia, para fazer isso, eu faço. Se eu não achar, eu paro. Combinado? Aí eles, mas a Bíblia não vai dizer isso. Vamos procurar. Vamos procurar a Bíblia. E vi. Aí eu parei no capítulo 21 de Mateus. Eita. Capítulo 21 de Mateus diz assim que Jesus entra no templo pelo pátio dos gentios. 3 acessos lá para Jerusalém: pátio das mulheres, dos gentios e dos judeus. Os judeus eram tão hipócritas que eles usaram o pátio dos gentios para fazer aquela venda toda lá. Jesus chega lá, expulsa, manda todo mundo para fora, grita dizendo que a casa dele é casa de oração, bota os ladrões para correr, diz que os que estavam sentados são expulsos. A palavra cadeira no original ali é posição adquirida. Os ladrões tinham até posição adquirida na igreja já. E não sou eu, irmão, não me critique, é a Bíblia isso aqui, é Mateus 21, pelo amor de Deus. Depois que Jesus faz uma limpeza, ele vê os cegos e cura os cegos, levanta os paralíticos e faz isso, e vai. Aí tinha 2 grupos de adoradores, as crianças e os religiosos. Quando as crianças viram aquilo, quando o paralítico começava a andar, as crianças diziam assim: Hosanas, Hosanas. Pastor, escute, no original lá diz que elas andavam e corriam. Eu estou na Bíblia, irmão. Elas andavam e corriam. O paralítico levantava, elas saiam, o paralítico andou, Hosanas, Hosana, Hosana, filho de Davi, filho de Davi. O cego via, Hosanas, 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 Hosanas. Se fosse no nosso dia era assim, Hosanas, Hosanas, Hosanas. Levante a mão, só quem quer glorificá-lo, então glorifica! E vou dizer mais, esses irmãos aí que fazem isso, eles são criticados nos nossos cultos. Se for preciso, vão colocar você até para fora da igreja, irmão. Tem muita gente que não gosta desse movimento. Não é só aqui, é um movimento aqui, mas tem outros movimentos. Mas tem muita gente aí que não acredita. Diz, pra que isso? Porque Jesus não é surdo. Meu irmão. Mas aí tem muita gente, quando não era crente, ficava no carnaval lá, ficava no bar, ficava na prostituição. Aí vira crente e vira chato. Olha, eu não quero. Eu já disse para Deus, eu tô com raiva agora. Eu já disse para Deus, se tirarem o Espírito Santo da igreja, eu vou embora. Tarama, catorama. E o pastor Cisino disse que começa aqui no púlpito. Começa aqui. Porque tem gente aí que eu estou observando, a hora não deu um glória a Deus. Toda hora que eu estou pregando, não deu um glória a Deus. Nem. E não fala muito não, que eu vou te apontar. Tu não deu um glória a Deus, sabe por quê? Mas se fosse você que tivesse com esse microfone aqui,
Porque para muita gente a unção está no microfone. É só ele pegar o microfone que ele fala a língua estranha. Eu vou te dar 10 microfones de presente. Levante a mão aí. Seja agora cheio do Espírito. Adora. Levante a mão aí. Coloca a tua mão no ombro de alguém, porque alguém vai cair cheio do Espírito agora. Pode colocar. Pode colocar. O pastor Edeildo disse ontem que uma nuvem de glória entraria aqui. Essa nuvem entrou e não saiu mais. Essa nuvem entrou e não saiu mais. Essa nuvem entrou e não saiu mais. Sabe como você vai vencer o teu inimigo dando glória a Deus? Sabe como você vai vencer a oposição sendo cheio do Espírito Santo? Quanto mais falarem de você, mais a glória de Deus. Eita, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha, vocês sabem que eu não sou menino, hein? Mas olha, eu estou sentindo um negócio estranho. Se for a minha pressão alta, tudo bem. Mas está com cara que não é pressão alta. Aleluia, é pressão espiritual. Eu estou sentindo um negócio estranho. Eu estou sentindo um negócio gostoso. Aleluia. Eu acreditei na mensagem do Samuel Ribeiro ontem, profecias absurdas. Eu acreditei quando Edeildo falou que a ama vai ficar do lado lá para ver a tua vitória. Eu acreditei quando o pastor Takayama pregou, dizendo que nós não vamos colocar morte nas nossas mensagens. Eu estou acreditando em todas as mensagens que os colegas estão pregando aqui. Eu estou crendo, é um novo tempo, é uma nova hora. A hora da reconstrução. Eu creio, eu estou crendo. Para provar isso, levante a mão. Você vai receber a presença de Deus de forma extraordinária agora. Levante a mão do teu irmão, levante a mão dele, levante a mão dele, levante a mão dele. Deus vai te usar para reconstruir. Levante a mão, 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 levante a mão. Eita, olha a glória, olha a glória, olha a glória, olha aí, olha as crianças espirituais. Olha aí as crianças espirituais.
quem é adorador, só quem é adorador. Deixa eu terminar agora. E quando as crianças, elas glorificavam a Deus, mas tinha uma outra classe ali no culto, os religiosos, os escribas e sacerdotes. E quando as crianças começaram a glorificar a Deus pelo milagre realizado, eles, a minha tradução diz que eles ficaram indignados. E chegaram com Jesus e disseram para ele: olha, isso não te incomoda? Olha o que eles estão fazendo aí. Olha aí que meninice. Olha aí, para que isso? Esse negócio de pular, esse negócio de língua estranha, esse negócio de glorificar a Deus alto, parece que Deus é surdo. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Manda pararem, manda calarem a boca. Jesus disse: epa, eu estou admirado. Vocês nunca leram, são teólogos e não leram, que é da boca das crianças é que sai o perfeito louvor. São dos rabiscos. Pastor Takayama disse aqui que os grandões do mundo não querem se curvar diante de Deus pela sua fama, mas os rabiscos aí. Foi insuportável no sábado e domingo atravessar lá na banca da gente. Não dá. Por que esse povo vem para cá, irmão? Pergunta: por quê? Por quê? Não tem tanto congresso no Brasil? Tem, lógico. Por quê? Gentileza, levante a tua mão. Coloca a tua mão agora embaixo da mão do Todo-Poderoso. Coloca a tua mão. Deixa Deus colocar a mão dele sobre a tua agora. Pai, segura, 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 segura. Oriamanash, Urumanarai-ko, Turimiandaraia, Turimininique, to, papapá, cototora mandai, totori miandarabato, falai, tonaná. Sinta a mão de Deus sobre as tuas agora. Sinta a mão do Todo-Poderoso. Por um minuto, sinta a mão do Todo-Poderoso. Não tenha medo. A mão do Todo-Poderoso vai te guiar nas florestas para pegar madeira. A mão do Todo-Poderoso vai te dar vitória contra os inimigos da reconstrução. A mão do Todo-Poderoso estará sobre a tua vida, Neemias. Sinta a mão do Todo-Poderoso aí, obreiro. O sucesso da obra missionária é porque a mão do Todo-Poderoso está na cabeça dos missionários. O sucesso dos gideões missionários é porque a mão do Todo-Poderoso está sobre os gideões. Então vá sentindo aí, vá sentindo. Não atrapalhe o teu irmão de reconstruir. Ajude o Neemias a reconstruir as coisas que estão destruídas. Não sirva de atrapalho em nome de Jesus. Agora você vai abraçar o teu irmão e vai dizer para ele: conta comigo na reconstrução. Abrace o teu irmão aí e diga: conta comigo. Abraça meu amigo obreiro. Abrace 2, 3 pessoas. Olha o muro aí, 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 olha! Calabaitura me ande. Xarabacala mandaraba xandaraka totoro mandaraba xúria mandaraia. Abraça, irmão, 2, 3, 4 pessoas. Olha o muro está ficando de pé. Olha o muro aí, olha as portas sendo colocadas. A partir desse congresso, o diabo não vai mais invadir a tua casa.
A partir desse congresso, as portas ficarão no lugar, o muro está de pé, o Sambalate vai ter que ir embora, o Tobias vai voltar para o inferno, e a obra vai. Levante a tua mão direita. Agora sabe quem Deus vai usar para reconstruir os muros? Os rabiscos. Você, diga-se eu. Ai, meu coração. Aleluia. Levante a mão direita. Eu estou agora na linha do profeta absurdo. Vai, levante a mão direita. Pastor, não tem madeira. Pastor, não tem condição. Ei, escute aqui, ó. Olha quem está sobre você aí, olha aí. Dá uma olhada assim. Olha a mão dele aí, ó. Olha a mão dele. Olha a mão do Todo-Poderoso. Olha a mão do Todo-Poderoso aí. Vai orando, vai reconstruindo. Se alguém disse que você não ia conseguir, Deus está aqui para dizer que você é um escolhido dele. Você é um escolhido dele. Ao mandarabassude que mandarabassaia. Aleluia! Às vezes você pensa que está no lugar da mulher pecadora, sendo acusado pelos seus inimigos que querem te condenar. Mesmo tendo em seus ombros imensos pecados tão grandes que pesam, seus olhos cansados que fazem você para baixo olhar, se sentindo o pior dos humanos, não olha nos olhos do Senhor, que vê e conhece o teu coração.